Olá, estamos ao vivo. Quanto tempo! Sou Carol Pitin, da Matéria Lab. Já vou me apresentando. Elisângela, Gene, Bia já entrou, Ariana. Oi, pessoal, quanto tempo que eu não venho aqui. Fiquei como convidada de outras pessoas, estou super feliz de estar aqui. Boa noite, Ariana. Tudo bem? Gente, eu vou meio que já me apresentando. Vou chamar a Bia. Cadê? A Bia já tá aqui. Aceitar. Vamos que vamos, Bia. Aí eu me apresento quando ela entrar, porque dá um susto quando entra alguém. Oi, Cássia. Boa noite, Carol. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom estar aqui contigo. Que linda. Que gostoso. Você tá de cabelo novo? Saudades. Que eu tô ligada. Oi? Você tá de cabelo novo que eu tô vendo, não? Tá bem ligada. Todo mundo notando. Bia, que gostoso. Obrigada pelo aceite de novo. Um prazer conversar contigo. Eu que agradeço. É sempre um prazer, Carol, para mim. Eu vou me apresentar para quem não me conhece aqui, né? Quem vai ver agora ou depois. Eu sou Carol Pitin, da Matéria Lab. Há uns 15 anos aí eu estou estudando materiais sustentáveis, gestão ambiental em geral para a empresa, mas com esse foco também para arquitetura e design e materiais. E junto com consultoria para arquitetura, fiz aí alguns cursos focados para materiais. Muita gente já participou desse curso, eu fiquei super animada. E tem muita gente que eu conheci, muitos profissionais que eu conheci ao longo dessa jornada que agregaram muito no meu trabalho. E aí eu resolvi trazer para as pessoas poderem conhecer também, né, a nossa rede da Matéria Lab, tanto aqui em lives, entrevista e tal, quanto também num curso que depois a gente vai lançar em maio e depois a gente fala sobre esse curso. E aí é por isso que eu convidei a Bia, que é uma arquiteta, parceiraça, né, não vou falar de tanta longa data, mas é bem profundo já, né, Bia? A gente já fez tanta coisa juntas, participamos de cursos uma da outra. A Bia tem um curso também, depois ela vai falar. E eu achei super legal chamá-la. E foi uma coincidência que hoje é o Dia da Saúde. Fiquei passada com essa coincidência. Adorei, Carol. Eu adorei te chamar, porque a gente vai começar a fazer uma série de lives agora, né, para apresentar essas pessoas que eu gosto muito e que eu quero que todo mundo conheça. E o tema biofilia é um tema assim que eu achei maravilhoso para começar, né? Maravilha. Do amor e da saúde. Perfeito nesse dia, né? Fala Perfeito sobre nesse saúde. dia. Adorei que coincidiu. E é isso, eu quero começar, Bia, para gente, antes de apresentar você, queria que você apresentasse o nosso tema, design Maravilha. que é essa Maravilha. história aí de bio, de filia. Conta aí pra gente que conexão é essa com a natureza. O que é, né, design biofílico? Essa palavra tão difícil para muitos aí. Então, o design biofílico, ele vem da palavra biofilia, como a Carol falou. E biofilia, vocês estão me ouvindo bem? Eu tô, super. Ah, tá, porque eu tô ouvindo um chiado no fundo. Não sei se é só eu que tô ouvindo ou... Tá, ok. Pessoal, vocês estão Não, me eu tô ouvindo bem? super. Vou só mexer aqui Tá. numa coisa que apareceu, mas tô te ouvindo. E biofilia... Ó, tá bom, Marcelo disse. Tá, ok, então. Bio significa vida e filia significa amor. Então, literalmente, biofilia é amor à vida. Ah, ele disse que tá um pouco chiado, mas não atrapalha. Mas a teoria da biofilia, que foi difundida pelo biólogo americano Eduardo Wilson, lá em 1984, fala da nossa conexão, da conexão do ser humano inata com a natureza, e que essa conexão ela é essencial para todo ser humano ter saúde integral. O que é saúde integral? É saúde física, mental, social, emocional e espiritual. Então, partindo desse pressuposto que para pessoa ter saúde integral, ela precisa dessa conexão com a natureza no seu dia a dia.
E o habitat das pessoas mudou da natureza para o ambiente construído. Stephen Keller, um ecologista americano, entendeu que nada mais lógico do que trazer essa conexão da natureza para esses locais, para o ambiente construído, que é o nosso novo hábitat, né? Para a gente conseguir realmente ter saúde integral. Então, isso é o design biofílico, é trazer a biofilia para o planejamento desses ambientes. E o que é isso? É projetar esses locais com a experiência completa da natureza. Seja ela de forma direta, então aí a gente vai falar de clima, de plantas, de água, né, de tudo aquilo que é a natureza real. A natureza indireta, que são as experiências indiretas, que daí a gente entra em materiais naturais, né, que é a natureza em transformação, imagens da natureza, a biomimética, as formas e as geometrias orgânicas, e também as experiências espaciais que a gente tem na natureza, as características espaciais. E aí vão entrar outras questões um pouco mais complexas de eu explicar aqui, mas eu vou dar um exemplo, que é a perspectiva e o refúgio. Então, na natureza, quando a gente vivia lá na floresta, né? Quando a gente foi criado e moldado nesse local, a gente precisava ter um local de proteção, de segurança, mas, ao mesmo tempo, a gente sempre precisou perceber o todo. Então, perceber a paisagem na nossa volta, a paisagem natural, o clima, que estava ventando, estava chovendo, né? Como é que estava, a passagem do dia, para a gente saber se é manhã, tarde, noite, e se perceber as oportunidades e ameaças. Então, a gente precisava ter esse refúgio, esse local de proteção, mas, ao mesmo tempo, essa perspectiva do todo. Você tá querendo dizer assim, por exemplo, te cortei, né? Mas enfim. Não, uma janela que eu tô olhando lá fora. Vou trazer isso para o ambiente, exatamente. Hoje seria isso. Hoje a gente tem o nosso ambiente construído e eu preciso tanto estar nesse local quanto eu ver ao redor desse local para perceber clima, perceber passagem de dia e paisagem natural. Né? Então, isso por quê? Porque todas essas questões que foram analisadas da natureza nos proporcionam saúde e bem-estar, para a gente ter saúde física, mental, social, emocional e espiritual. Então, tudo isso, todas as estratégias do design biofílico, elas são pautadas em estudos, comprovações científicas, para que a gente planeje ambientes mais saudáveis, com maior bem-estar para as pessoas, focado nisso. Então, a gente sabe o porquê que a gente está projetando, a gente sabe o que cada estratégia vai causar ali de benefícios nas pessoas. Isso é o design biofílico. Então, é uma nova visão de planejar ambientes. É uma metodologia, é um processo, né? Não é uma receita de bolo. Então, por isso que a gente não tem... né, Bia? Bem complexo. Parece simples. Trazer natureza, né? Mas quem disse que natureza é simples, né? Como trazer essa experiência da natureza? Carol, para mim tá bem chiado. Eu não sei se tá atrapalhando o público. É o meu, gente? Dá para perceber de quem é? Porque para mim tá tão bom. Será que é o meu? Gente, porque eu não tô ouvindo esse chiado. Tá. Quem que pode nos ajudar, pessoal? Melhorou, gente? Engraçado, eu não tô ouvindo. Tá. Tranquilo. Vamos se não tá atrapalhando. Eu tô sem fone, sem nada. Eu também tô, É o meu, estão dizendo. O de Bia. Eu não tô ouvindo, Bia. Ó, o Marcelo falou que é pouco. Vai ver que você que tá ouvindo. Tá. Bom, se chiar muito, Marcelo, e você estiver aí com a gente... Fala. Tá. Bia, é o seu. Chia quando meu. você fala. Eu não tô ouvindo, não. Tá. Mas por mim a gente segue. Você quer entrar e sair? Por mim tá tudo bem. Vocês que sabem, tá ruim? Eu não sei o que fazer porque eu não mudei nada aqui. Não tô com fones. Eu acho que a gente não precisa se preocupar, não, Bia. Tá. Conta de você, é pouco. Acho que é de microfone, é pouco. Mas eu tô sem microfone. Bia, conta de você. Da onde você é arquiteta e da onde você se encontrou com o design biofílico? Ai, maravilha. Eu adoro falar minha história porque eu acho que pode inspirar mais pessoas. E a minha história, ela veio de uma insatisfação profissional.
Então, para quem não me conhece, eu sou a Bia Rafaeli, eu sou arquiteta e urbanista de formação. E depois de 10 anos, eu comecei a questionar a minha profissão, meu propósito profissional mesmo. Não estava me encontrando na arquitetura, estava achando a arquitetura muito preocupada com estética, tendência, muitas vezes luxo, e isso não tinha a ver comigo, né? Não estava fazendo sentido. Eu sempre fui uma pessoa que buscou saúde e bem-estar para minha vida. Então, eu sempre priorizei essas questões através da alimentação natural, através do exercício físico, yoga, meditação. Cada vez buscava mais isso para minha vida. E eu queria levar isso para as pessoas através do meu trabalho, né? Através da arquitetura. E não estava mais encontrando sentido ali naquela arquitetura que eu fazia, que eu aprendi, né, até então. E aí é um processo de autoconhecimento, né? E em busca de mais conhecimento. Precisei ir atrás, né? Ler mais, fazer cursos. Comecei com um curso de construções sustentáveis, que já abriu assim a minha mente, mas ainda faltava algo. E nesse caminho, o caminho a gente sempre encontra caminhando, né? Não é parado no conforto da nossa casa. Nesse processo, eu comecei a trabalhar numa empresa alinhada a isso, essas questões de telhados verdes, paredes verdes, tratamento biológico das águas. E foi nesse caminho, nessa empresa, conversando. Por isso que eu falo, sempre é importante a gente falar os nossos anseios, né? O que a gente quer pra gente, o que a gente busca. Eu conversando com o diretor, ele já sabia dos meus anseios. Uma vez ele chegou e me mostrou um artigo na internet e disse: Bia, dá uma olhada nesse artigo de design biofílico, isso é o nome. E eu achei que tem muito a ver contigo, ver o que é isso. Aí quando eu li, eu disse, gente, tudo aquilo que eu tô buscando tem um nome, design biofílico, o que é isso, né? Uma arquitetura focada na saúde do ser humano, na saúde e bem-estar, e que está diretamente ligado à natureza. Eu disse, nossa, é para mim, né? Eu sempre busquei essas questões de saúde e bem-estar ligadas, né, às questões naturais. E aí eu fui buscar bibliografia, referência na área, não encontrei nada no Brasil, tudo de fora, maioria americana. E nessa busca encontrei o nome da arquiteta americana Elizabeth Calabrese. Ela já era líder em design biofílico, ela trabalhou com o pioneiro do design biofílico, esse que eu falei, Stephen Keller. Ela escreveu um artigo junto com ele, criando esses princípios e estratégias para planejar ambientes, para a gente aplicar isso nos ambientes. E aí eu pensei, gente, é com ela que eu preciso me conectar, ela precisa me dizer como que eu aprendo isso aí. E aí eu fui para a internet, fui para o LinkedIn, fui atrás dela, mandei uma mensagem para ela sem pretensão alguma, eu aqui do Brasil, Bia Rafaeli, quem é Bia Rafaeli? Perto de Elizabeth Calabrese. E aí, Carol, ela me respondeu. E aí eu sempre falo, né? Aí mudou toda a minha vida, a partir de uma resposta, né? Todo o rumo muda. Aí a gente começou a se aproximar, conversar, ela me mandou o artigo dela, comecei a estudar mais. E aí, em 2018, ela me convidou para trabalhar junto com ela no workshop de design biofílico em Nova York, na conferência Seeds Alive, que é uma conferência voltada para questões, soluções biológicas para as cidades, né? Como que a gente pode tratar todas essas soluções através das questões naturais. E aí foi onde, assim, eu tive o maior aprendizado, assim, de design biofílico. Eu tive o contato direto da fonte, né? De quem criou essas estratégias, esses princípios. E pude trazer esse workshop para o Brasil e todo esse conhecimento para o Brasil em 2018. Então, eu fui aí a pioneira a trazer o design biofílico para o Brasil. E desde então, Elizabeth Calabrese se tornou minha mentora e parceira de trabalho. E eu aqui mudei, né? Eu trabalhava ali com arquitetura, mais fazendo projetos e trabalhando em empresas. E aí hoje eu compartilho esse assunto com outros profissionais, né? Porque quando eu entrei em contato com o design biofílico foi algo tão latente assim em mim que eu precisava gritar para o mundo que existe outro caminho, existe uma solução onde a gente foca nas pessoas, que para mim sempre foi a questão. Ambientes são para pessoas. Como que a gente entende que se eu projetar uma tinta vermelha vai ser melhor do que uma tinta cinza nesse ambiente? Uma forma reta ou uma forma orgânica? Queria entender essas questões que até então a gente não aprende na faculdade. Eu não aprendi, infelizmente. E aí
surgiu essa necessidade de compartilhar com outros profissionais e de criar cursos, né? Primeiro comecei workshop presencial, depois cursos online, e hoje se chama Comunidade Biofílica, que é um curso com toda a teoria e a prática do design biofílico online. Ah, muito legal, Bia. Eu acho que eu acompanhei desde o início, né? Quando você veio para cá, você já acompanhou desde o início. Seus workshops? Então, quando a gente se conheceu, a gente se conheceu em 2019, eu recém tinha voltado de Nova York, tinha voltado ali no final de 2018 e estava fazendo workshops presenciais. E eu tive a honra de te conhecer e convidar para você fazer uma palha no meu, né? Exatamente, eu tive esse prazer também, que aí que a gente se conheceu e foi toda essa sinergia que até hoje a gente tem essa parceria. Que não queria esquecer de uma coisa que você falou. Você falou que, bom, a Elizabeth Calabrese, ela tá viva porque eu lembro que eu estava com você em 2020, talvez tinha acabado de começar a pandemia, e ela até apareceu no telão, né? Que ela ia vir e tal. Ah, exatamente, Carol. Workshop Internacional em Design Biofílico, que era com a Elizabeth Calabrese presencialmente, começou essa pandemia. Verdade. E aí foi virtual. Foi um dia antes de fechar tudo, algo foi, assim. Um dia antes. Adriano, boa noite. Tem aluno seu aqui, ó. E o Stephen Keller, ele é falecido, tá vivo? Stephen Keller, infelizmente, faleceu em 2016, né? E aí, Elizabeth Calabrese, que segue e internacionalmente, né? E eu aqui daí com o braço no Brasil. Maravilhoso. E Bia, você comentou que quando vocês estavam lá em Nova York, ela estava falando sobre cidades. E aí é uma curiosidade que eu tenho. Você vê a biofilia, então, no ambiente cidade e você vê a biofilia também num produto? Você consegue ver também num design de produto? Não. Com certeza. Sabe, Carol, que essa última turma, a gente teve um aluno que entrou na comunidade biofílica, que ele é designer de produto, que foi até então não tinha, né? Normalmente é design de interiores, arquitetos, paisagistas, biólogos já teve, gente fazendo transição de carreira, mas ainda não tinha voltado para o produto. E ele está fazendo produtos incríveis com os princípios e estratégias do design biofílico, né? Baseada nessa experiência da natureza. Então, o design biofílico, o que ele é? É uma metodologia, um processo para criação de ambientes ou produtos, né, no caso, onde a gente se baseia em princípios e estratégias, e isso pode ser usado, produto, num ambiente interno, numa edificação inteira, na arquitetura, no paisagismo e no urbanismo. Então, tem diversas escalas, né? Vai depender aí da profissão da pessoa em questão, né? Que ela vai poder aplicar o design biofílico. Tem princípios, assim, que a gente pode elencar? Claro, são 5 princípios. Eu vou falar aqui, o resumo deles. Os princípios é a coisa mais complexa das pessoas aprenderem palpavelmente para aplicar, né? Por isso que a gente tem uma comunidade ali. Mas, assim, o que é a base desses princípios? É que todo ambiente em design biofílico deve proporcionar um envolvimento imersivo com a natureza. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas tenham essa conexão, esse engajamento no processo de estar ali em contato. Não é só ter uma plantinha ali no canto, mas eu cuidar dessa planta, né? Eu regar, eu podar, eu ver a passagem das estações. Isso tudo vai trazer os benefícios. Segundo princípio é que toda estratégia no design biofílico, ela deve proporcionar saúde e bem-estar para as pessoas. Então, a gente deve pensar nisso, né? Qual benefício estou criando para as pessoas através dessa estratégia? O terceiro princípio é proporcionar o senso de pertencimento. Então, assim, o que é isso? Todo mundo precisa sentir parte de algo. Sentir familiarizado, que aquele lugar é especial para aquela pessoa. E aí a gente precisa trazer as conexões individuais. A gente precisa olhar para quem é aquele projeto, né, aquele ambiente, e onde é o contexto local. Porque a gente tem hoje muitas reproduções, né, por ser tendência, por exemplo, fachada cortina, as pessoas vêm reproduzindo, mas por quê, né? Da onde vem isso? Por que tá colocando isso no Brasil, especificamente em clima quente, né? Essa é a solução ideal. Então é a gente analisar caso a caso e trazer questões tanto culturais da história da pessoa, de memórias afetivas também, da ecologia,
para trazer essa contextualização e trazer esse senso de pertencimento. Isso eu acho que é assim, ó, um ponto-chave, é onde as pessoas têm mais dificuldade de fazer, né? Porque hoje em dia muitos profissionais eles vão para a internet na hora de fazer um projeto e começam a ver tendência, começam a ver o que outros profissionais estão fazendo, não importa se é lá na China, né? Se é lá na Europa, e começam a reproduzir aqui. Então, cuidado, sabe? A gente pode criar algo especial para aquela pessoa e para aquele contexto ali que a gente está fazendo. O quarto princípio é, assim, a gente precisa ter projetos com senso de comunidade, espírito de comunidade, tanto entre as pessoas e quanto as pessoas com a natureza, com os outros seres vivos. Então, a gente precisa se preocupar com isso, né? Como que a gente vai criar estruturas, ambientes que possibilitem essa integração? E o quinto princípio é que todas as soluções devem ser baseadas na natureza. Né? Ele fala em soluções ecológicas integradas. E aí as pessoas já acham que é tudo tecnologia. É energia solar, é captação da água da chuva. Não, gente, mas vai além, vai na base do projeto. Como que eu aproveito luz natural desse local? Como eu aproveito ventilação? Como eu aproveito a vegetação nativa? Como eu aproveito ou utilizo a vegetação para bloquear ventos? Né? Os materiais naturais desse local, como eu aproveito. Então, é pensar sempre na natureza que eu tenho ali local, gratuita, em aproveitar isso no planejamento de ambientes em prol da saúde das pessoas. E aí, claro, tudo isso em conjunto, a gente tem algo muito mais complexo e a gente tem estratégias que nos possibilitam a chegar nesses princípios. Sim. Então, a gente fala de materiais, a gente fala de cores, a gente fala de texturas, né, de sensações, de cheiros, a gente fala disso que é um pouco mais um conforto térmico acústico aí, né, desempenho, total, ventilação, iluminação, plantas, óbvio que eu acho que a maioria pensa que é só planta, que né? é só plantas. Não, gente. O design biofílico ele vai muito além disso. É muito raso pensar que urban jungle é design biofílico, paisagismo é design biofílico. É claro que as plantas são super importantes, é uma das estratégias do design biofílico, mas é uma das 24 que se desdobram em muito mais. Então a gente precisa, né, abrir a mente, o conhecimento para entender com profundidade o design biofílico. E Bia, o que me fez, na verdade, conectar com quando você começou a falar do design biofílico e eu te ouvia falando, e até você lá no workshop, você me ajudava até a dar exemplos disso. Eu gostei muito de quando você falou, obviamente você já fez essa introdução, da gente falar da saúde, né? Do quanto interfere na nossa saúde, você até agora elencou saúde física, até espiritual, né? Emocional. Exato. E tudo mais. O que eu acho isso incrível é que quando a gente fala de sustentabilidade, né, a gente fica muito na sustentabilidade ambiental e na sustentabilidade planetária, né? E eu acho tão interessante quando a gente consegue palpar e tangibilizar, principalmente aqui nesse assunto ambiente construído, né, de ver o quanto interfere na nossa respiração, no nosso olhar, no nosso toque, nos nossos neurônios e hormônios e enfim, de como nós vamos nos portar, né? Sorrir, né? É isso. O foco é a saúde do ser humano. E foi aí que quando eu fiz o curso de construções sustentáveis, que eu achei assim, gente, ainda não foca na saúde do ser humano, né? Focava muito em eficiência energética, em recursos naturais, em uma produção ética, essa relação edificação-natureza mesmo. E aí eu dizia, mas cadê entender a saúde do ser humano, né? Eu projeto isso para ele ter mais concentração, maior criatividade, maior relaxamento. Como que eu entendo essas questões? Não estava claro. E aí que vem a diferença do design biofílico para sustentabilidade, para outros conceitos. O foco do design biofílico é a saúde do ser humano. Toda essa saúde integral que eu falei aqui, tanto física, mental, social, emocional e espiritual. E claro que isso está ligado diretamente à saúde da natureza. Por quê? Porque vem da nossa conexão com a natureza. Nós somos natureza, não existe separação.
Então, é claro que quando a gente vai estar focando na saúde do ser humano, a gente vai estar com a natureza saudável, né? Então, isso é básico, assim. Então, o diferencial mesmo é saber como as questões do ambiente, todas essas estratégias impactam na nossa saúde. Sim. E Bia, isso eu nem sei se a gente já trocou essa ideia tão pontual, mas Uhum, a gente, na Matéria Lab, a gente tem uma divisão, vamos dizer assim, de dois tipos de origem de matérias, né, de materiais. Um é bem vegetal e animal, que a gente chama de mais natural, vamos dizer assim, né, os vegetais e uhum. os animais, e o mineral, né, que geralmente para a gente é feito de resíduo, né? Depois a gente, se der tempo, a gente fala sobre isso, mas isso é um assunto para outra pauta Matéria Lab, né? Mas eu queria saber de você, porque, por exemplo, nós já fizemos um projeto juntas e a gente escolheu materiais naturais, né? Terra, depois a gente até lembra desse projeto, porque vale a pena a gente contar para as pessoas sobre o HBC, acho que é Muito bacana a legal. gente fazer essa conexão. Mas antes da gente entrar nisso, a minha pergunta é: os materiais minerais para o design biofílico, eles são de alguma forma não tão escolhidos, assim como quartzo, pedras, mármore, enfim. Tá. Não, pedras são maravilhosas, né? São materiais naturais. Qual é a preocupação no design biofílico? A gente utilizar cada vez mais materiais naturais locais, né? Tem essa questão, para que a gente traga essa conexão da natureza ali, não só de forma visual naquele local, mas que também vão representar as texturas. Muitas vezes esse material ele vai ter um cheiro, né? E o Uhum. que vai ocasionar isso? Vai trazer o desenvolvimento de todos os nossos sentidos, né? Não só o da visão. E trazer todo esse desenvolvimento dos nossos sentidos é muito importante. O design biofílico, ele é multissensorial, ele deve ser. Por quê? Porque a gente vai trazer o desenvolvimento das nossas funções cognitivas. E aí a gente vai trazer mais saúde. Vou dar um exemplo. A gente vai evitar, reduzir as chances de a gente ter Alzheimer. A gente vai evitar a chance de a gente ter certas doenças. Porque a gente vai desenvolver mais a nossa memória, a nossa concentração. Então, por isso que é muito importante a gente se preocupar e não só desenvolver a visão dentro do ambiente. Uhum. Outra questão, os materiais naturais, eles vão trazer uma qualidade do ar. Então, Uhum. tanto de não trazer compostos orgânicos voláteis para dentro do ambiente, quanto de, muitas vezes, a madeira, por exemplo, a madeira ela tem um poder de regular a umidade do ambiente. Então, tanto se tem muita umidade, né, ela retém, quanto se tem pouca, ela também ajuda a aumentar. Então, a Uhum. gente precisa pensar, trazer materiais não endêmicos, o Marcelo Sim, falou. ele estava até falando de, acho que, materiais locais, quando ele fez um outro Isso. comentário. Por que os materiais locais? Então, tem toda essa questão da qualidade do ar e os locais vão trazer o senso de pertencimento. Uhum. Aqui no sul, o que tem? A madeira é muito característica, né? Principalmente eucalipto, né? Tem madeiras características aqui e o uso da madeira é muito característico do sul. O couro é muito característico do sul. Então, a gente utilizar esses materiais vai trazer o senso de pertencimento. A pessoa vai entrar naquele local, ela vai se sentir parte, pertencente. Sim, esse local aqui é do sul, né? Faz parte, eu Uhum. faço parte desse local. E por que é importante? Porque vai trazer memórias positivas, porque as pessoas vão valorizar mais esse local, elas vão querer frequentar mais vezes esse local. Então a gente tem que pensar, por exemplo, se é um estabelecimento, uma rede de varejo, elas vão voltar, elas vão passar mais tempo, elas vão fazer mais compras, elas vão permanecer mais ali. Então inclusive, elas vão preservar esses locais. Então, por isso que é importante a gente pensar em materiais naturais. E aí, claro, pode ser madeira, pode ser pedra, que nem falou aqui, pode ser Bambu, algodão, linho, semente, fibra. semente, aqueles materiais que estão sendo criados, que nem fala muito dos coros vegetais, né? Uhum. Através das frutas, do cogumelo, tudo que é natural vai trazer essas questões, né? De senso de pertencimento, de qualidade do ar, de desenvolvimento dos sentidos das pessoas. Então, por isso que é super importante o uso de materiais naturais.
E Bia, e o que que você, como que você relaciona essa questão dessa saúde que eu acho mais severa, assim, super importante quando você fala de ter menos propensão a ter um Alzheimer, gerar uma melatonina boa para dormir. Isso também tem a ver mais com cores ou isso também tem a ver com o toque, com as sensações? Claro que também com a ventilação e tudo, mas da onde vem essa história de dormir melhor, por exemplo, e as Exato. cores? Queria muito falar sobre as cores. Tá, vamos falar sobre cores. Inclusive, eu fiz uma live ontem só sobre cores, então assim, Eu vi uma parte, eu quero assistir o resto. Ai, assiste, Carol, tá tão Uhum. legal, assim. Foi muito bacana e também o retorno das pessoas. O principal fator que regula o nosso ciclo circadiano, que é o que a Carol falou aqui, o nosso ritmo circadiano, o que é isso? É o nosso ciclo biológico diário. O principal fator que regula isso é a luz natural. Então, por isso que é tão importante a gente pegar, ter contato com a luz natural no nosso dia a dia. Abundante, gente, abundante. Então, a gente precisa ter esse contato. Se eu não tenho dentro, não consigo ter dentro do ambiente, que eu vá para a rua para ter esse contato. Por quê? Porque isso vai regular a nossa imunidade, vai regular o estresse, né? O nosso cortisol não vai subir lá em cima e a gente não vai ficar tão estressado. A gente vai ter um poder maior de restauração do estresse, porque todo mundo passa por situações estressantes no dia a dia, mas a gente tem que ter o poder de restauração, de recuperação, de equilíbrio. E quanto mais a gente tiver esse contato com luz natural, a gente vai se recuperar melhor disso. E o outro ponto chave aqui, que é a questão de tudo, é a produção da melatonina. Por que isso é tão importante, a produção da melatonina? Porque a gente precisa entrar em sono profundo à noite, em sono REM, para descansar e para que o nosso organismo consiga se recuperar de todas as suas funções ali para o dia seguinte. Claro que isso ele vai se restaurando e vai se recuperando, inclusive evitando doenças. Então, por isso que é muito importante a luz natural no ambiente para essa produção de todos esses hormônios de cortisol, da melatonina, para que a gente consiga ter o nosso organismo aí em saúde perfeita. Se a gente não tem luz natural, existe uma outra opção, tá? Que não é 100%, não é os mesmos benefícios, mas a gente pode também colaborar com o nosso ritmo circadiano, que é simular a iluminação natural. Então, a gente já tem aí empresas trabalhando com iluminação circadiana, que é uma iluminação que tem essa passagem gradual do dia. Então, ela vai começar mais quente pela manhã, né? Como é, mais amarelada. No pico do dia, ela vai ficar mais branca, mais azulada, né? É a hora que vai nos dar energia para a produção, para o nosso desempenho para trabalho, para disposição. E conforme vem o pôr do sol, ela fica mais alaranjada, amarelada, o que vai induzir o nosso corpo ao relaxamento. Quando a gente não tinha luz, caía o sol e a gente ia dormir, né? E o nosso organismo continua entendendo assim, né? Assim que a gente tem saúde. Só que aí não, aí veio a eletricidade, a gente põe a luz lá no máximo, né? Quando o sol se põe e vai até altas horas. E o nosso organismo não tem tempo, não consegue produzir melatonina dessa forma. Por isso que a gente precisa trazer nessa simulação da luz natural também para os ambientes. Não, acho maravilhoso isso. E me fez lembrar do projeto que eu participei com você, do HBC, que é o Health Building Certificate. Aliás, você até comentou em algum momento aqui, né, que você não via nada que tinha sentido, vamos supor. As certificações não olham, né, para a saúde exatamente, né, do ser humano. E o HBC olha. E eu achei super legal conhecer eles, né? Inclusive eu e a Bia, a gente fez o curso, né, do HBC. E eu recomendo, acho bem bacana. Também. E teve a mostra no ano passado. E a Bia, né? Você, Bia, estava com um colega vendo um projeto lá e eu participei com alguns materiais. E aí eu lembrei, eu acho que vocês fizeram uma iluminação assim lá, ou não? Utilizamos iluminação circadiana, é o coworking biofílico. Ela continua ainda, né, Carol, para quem quiser. Tá lá? Eu não sabia. O nosso ambiente continua, alguns ambientes continuam. O nosso ambiente ele é o escritório do HBC, então ele está sendo usado e foi muito,
muito bacana o retorno ali das pessoas, né? De realmente ter bem-estar naquele ambiente, porque todas as questões foram pensadas dessa forma, né? Foi pautado através dos princípios e das estratégias do design biofílico. Um projeto meu, da Débora Lefebvre, da Ornella Lente. E a gente utilizou a iluminação circadiana da Luxion. Então, a Luxion é uma das empresas que tem esse tipo de iluminação. A fábrica fica em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E tem esse poder, como eu falei, né? De fazer essa passagem gradual da luz. Então, a gente não percebe, né? Quando a luz do dia vai trocando de cor, de intensidade. E é a mesma coisa acontece nessa iluminação. A gente não vai percebendo, é gradual. Claro que não tem o espectro que a luz do dia tem, né? No dia que a gente chegar nisso, a gente, né, matou a charada e a gente conseguiu imitar a natureza. Eu acho que a gente não vai conseguir. Mas chega bem, assim, muito mais saudável do que uma iluminação normal, né? A gente consegue ter essa regulação através da intensidade da cor. Muito bacana. E foi muito, assim, parece gostoso de falar de um projeto desse, né? Porque não tinha tanto um Frankenstein lá dentro, né? Era madeira, era essa iluminação circadiana super sutil, era um pouco de bambu ali numa divisória no revestimento, uma tinta de terra na parede, né? Base terra. Eu achei tão Móveis de madeira. móveis de madeira, uma paisagem bonita, né? Isso. E uma Plantas. pintura também, plantas, Luz né? Foi muito natural, a gente abriu bastante. Era uma garagem aquele ambiente que a gente transformou num coworking. Então a gente teve que fazer uma integração com o exterior bem legal ali através de aberturas para trazer tanto essa perspectiva que eu falei aqui no início, né? Super importante. Trazer essa luz natural para sincronizar, né, o ritmo circadiano e trazer também essa. A gente queria muito trazer o exterior ali, que a gente também trabalhou um paisagismo para o interior, né? Então, como se fosse algo único. E aí a gente também trouxe todas essas plantas, tanto na pintura da parede, quanto as plantas mesmo ali, né? Tudo natural a gente conseguiu colocar. Então, foi muito legal, assim, essa conexão real que a gente conseguiu fazer. E mostrar também que é um ambiente moderno, urbano, né? Ou seja, não Isso é é porque a muito gente fala legal de falar. biofilia que a gente está falando de uma coisa rústica necessariamente, né? Adoro. Design biofílico não é um estilo, tá? Para começar. E nem todo o design biofílico é aplicado em estilo rústico ou boho, e nem todo estilo, projeto, ambiente estilo rústico ou boho tem design biofílico. Então, ele pode ser aplicado em diversos estilos, o moderno, o clássico, o industrial, porque isso vai depender da visão de quem está projetando, do profissional, do cliente, para quem é aquele projeto, e do contexto. Então, não tem nada a ver com estilo, é uma metodologia, gente. Muito bom. E ele, como você mesma diz, ele não é necessariamente intuitivo, né? Ou seja, você consegue medir tudo isso que a gente está comentando, né? De resultados, né? Desse benefício e esse bem-estar todo, né, Bia? Exatamente. Apesar de muitas pessoas falarem assim, eu sempre apliquei o design biofílico, não sabia que tinha esse nome, ele não é nada intuitivo, tá? Ele precisa de conhecimento para a gente saber princípios, estratégias e saber o processo de aplicação. Porque no momento que a gente põe só alguns materiais, a gente usa madeira, uma luz natural, uma ventilação aqui, umas plantinhas, isso não é design biofílico, né? O design biofílico a gente precisa estar contemplando todos esses princípios, a gente precisa estar na base ali, trazer realmente a experiência da natureza. Então a gente precisa de conhecimento, aí a gente vai conseguir ter frequência e a coisa mais importante, a gente vai conseguir trazer argumentação para o nosso cliente. Porque apesar de ter toda essa poesia de amor à vida, né? Eu acho o design biofílico ele é apaixonante de se estudar. Ele é palpável, ele tem comprovação científica, né? Ele tem muito estudo e todas as estratégias, tudo que a gente faz é pautado nisso. Então, quando a gente vai falar para o cliente, né? Por que eu estou fazendo isso? A gente tem estudo para mostrar. A gente tem comprovações, a gente tem dados, até muitas vezes financeiro, para mostrar. Né? Por que um ambiente corporativo vai aplicar um design biofílico?
Porque vai reduzir absenteísmo, vai reduzir presenteísmo, a alta rotatividade vai acabar, né? Vai trazer retenção de funcionários, o bem-estar vai aumentar. Ficar doente, o pessoal vai ficar doente. E aí tem dados, aumenta 15% o nível de bem-estar, 6% o nível de produtividade, 15% o nível de criatividade. Tem estudos para a gente apresentar, né? Para mostrar por que eu estou escolhendo esse caminho do design biofílico. Então, isso que eu acho o mais incrível, assim, porque realmente a gente não está fazendo intuitivamente, né? Porque a natureza é maravilhosa, apesar de eu sempre achar isso. É comprovado, né, por estudos aí, tem estudos comprovando isso que servem de argumentos. Maravilhoso. E Bia, e falando em natureza, a questão da biodiversidade para esse ambiente, isso tem a ver com a questão das cores, porque eu até que sou um pouco minimal, querendo ou não, eu acho que eu sou um pouquinho minimal. E sim, às vezes eu sinto falta. Até tem a ver com o que você diz, né? Dá uma falta de. Aqui tá precisando de uma corzinha, né? Uma alegria. Isso tem a ver com a questão da biodiversidade e também com a questão de uma cor traz um relaxamento, imagino que isso, né? Também. Tem, é muito legal falar sobre isso. Bom, biodiversidade também é uma das bases do design biofílico. A gente. Toda pessoa, todo planejador de ambiente, ele acaba matando parte da flora e fauna nativa. Então, a gente é responsável por resgatar isso. Por quê? Porque a gente não pode fazer uma quebra da biodiversidade dos ecossistemas. A gente tem que preservar, né? E tudo isso que vale para a natureza, vale para o ambiente. Como que é a natureza hoje? Ela é minimalista? Ela é toda cinza, com superfícies lisas, monocromáticas, superfícies brilhantes. É isso que é a natureza? Não, né? A natureza é uma riqueza de informação organizada, numa harmonia, num equilíbrio. E a gente tem uma total relação com o nosso meio de origem, no qual a gente foi moldado, né? O ser humano ele foi moldado na natureza. Então, a gente vê essa riqueza de informação, isso já nos traz um bem-estar. A gente está acostumado a isso, a sentir isso, a ver isso, a ter diversidade de texturas, de escalas, de formas, de cores, de tons de cores. E é isso que vai nos proporcionar esse relaxamento, esse bem-estar, esse equilíbrio. E é por isso que eu digo que é tão importante a gente trazer isso para os nossos ambientes, essa riqueza de informação. Claro que não é algo caótico, né? Tem uma estratégia que se chama complexidade organizada. É a gente entender essa complexidade e trazer de maneira ordenada para dentro do ambiente. Por quê? Porque isso, além de trazer esse bem-estar que a gente está acostumado, vai estimular todos os nossos sentidos. As texturas, os cheiros, a audição, né? Se eu tenho ali um elemento água, que eu esteja vendo essa água, ouvindo essa água. Se eu tenho ali plantas, flores, que eu esteja vendo, sentindo o cheiro dessas flores. Os materiais naturais, muitas vezes tem cheiro, eu tô ali sentindo o toque, né? Com a mão ou com o pé, no piso, enfim. E tudo isso vai nos estimulando, vai estimulando as nossas funções cognitivas e preservando a nossa saúde. O design biofílico ele tem um termo que se chama salutogênese. O que é isso? Hoje, no Dia Mundial da Saúde, a gente precisa falar disso. É potencializar as questões de saúde. Entendendo como o corpo, a mente, né, o nosso espírito funciona, o que a gente precisa para ter saúde, a gente consegue potencializar essas questões através do ambiente. E não a patogênese, que a gente vai tratar depois a doença, né? A gente já vai prevenir. Isso é o design biofílico. Então, a gente já entende como a gente pode reduzir essas questões de ansiedade, depressão, estresse e potencializar essas questões de equilíbrio, restauração de estresse, concentração, criatividade dentro do ambiente. Porque, assim, o ambiente, até fiz um post hoje, o ambiente, ele nunca é neutro. Então, nós que planejamos ambientes, a gente tem uma responsabilidade muito grande com o ser humano, com a saúde do ser humano. Porque ou ele vai impactar de forma positiva, potencializando essas questões que eu falei, ou ele vai impactar de forma negativa. E aí vai aumentar a ansiedade, vai aumentar a depressão, vai aumentar o estresse, o que a gente viu acontecer na pandemia, né? Onde as pessoas foram obrigadas a ficar ali dentro da sua casa 100% do tempo, as casas
não são preparadas para isso, né? Isoladas da natureza, dessa conexão com a luz natural, com toda essa experiência da natureza, que é o que nos proporciona saúde integral. Claro, por isso que muita gente quis, né, morar fora, buscar, né, espaços Buscar fora. casas, né? Quem tinha casa de Enlouquecido. campo ou de praia se mudou. Exato. E Bia, qual que é a diferença básica, assim, né, de biofilia, que é essa complexidade super rica que a gente está conversando, com a biomimética, por exemplo, que é uma... Porque a biomimética, ela é o quê? É uma imitação à gestão da natureza, né, para um planejamento. Qual que seria Então, essa diferença? a biomimética até ela é bem complexa, assim, mas eu trago a biomimética dentro do ambiente, que é o quê? A gente olhar as soluções e as estratégias da natureza e trazer isso para o ambiente para potencializar essas questões de saúde. Então, assim, a gente entender como que é a resistência da teia da aranha, né? E trazer isso para materiais. A gente entender como as casas ali dos cupins são tão sustentáveis, né? Tem iluminação natural, ventilação, trazer isso para as nossas casas. É essa Ou questão. seja, a biomimética, ela também está dentro da biofilia, né? Ela está dentro do design biofílico, ela faz parte das experiências indiretas. Esta parte, deixando bem claro para quem é especialista em biomimética, esta parte da biomimética que é voltada para ambientes, porque o design biofílico ele é voltado para o planejamento de ambientes, né? Sim. Ou agora até de produtos, né? Com esse novo aluno aí que conseguiu trazer todos esses princípios e estratégias para produtos. Mas eu estou falando dessa parte específica, está dentro do design biofílico. E o que difere indiretas da natureza. E o que difere tudo isso que a gente está falando de neuroarquitetura? A neuroarquitetura ela vai além disso, porque vai medir, obviamente, o que a gente comentou dos neurônios, dos hormônios, né? Talvez uma. Bom, me ajuda a explicar. Depois a gente vai fazer uma live com as meninas, mas imagino que seja uma coisa um pouco mais resultados medicinais. Não, então, o design biofílico é parte da neuroarquitetura, né? Porque o design biofílico tem estudos através da neurociência de a gente entender como que a natureza nos impacta de forma positiva e como a falta dela nos impacta de forma negativa. Então, é uma parte da neuroarquitetura. Só que a neuroarquitetura, ela estuda além das questões naturais. O design biofílico foca na conexão ser humano-natureza através do ambiente para potencializar a saúde. A neuroarquitetura, ela vai estudar outras questões que não são naturais, também para entender o impacto disso no nosso cérebro. Então, ela vai além do design biofílico. A Giane adorando o papo, gurias, parabéns, incrível a troca e aprender com vocês. Giane é especialista em biomimética. Exato. Então, deixei bem claro que eu estou falando da parte voltada para ambientes aqui. Vou falar com a Giane semana que vem, viu, gente? Fiquem ligados. Ai, que bacana, Carol. Depois vamos conversar, Giane. Eu acho que vocês têm. A gente falou de você. Sério? Aham. Que legal. Falamos de você, das lives. Ela ficou feliz de poder ter essa conexão também. Eu adoro porque outro dia alguém falou assim, é uma máfia do bem, né? Porque a gente vai se conectando tudo na mesma energia, que todos vocês que estão nos assistindo, né? A gente vai se sentindo parte, reencontrei minha tribo, né? Não tem como não, gente. Saúde humana, saúde do planeta tá interligado. Quanto mais a gente entender essas ferramentas, melhor, né, Bia? Melhor. Verdade. É o caminho. E acho que para a gente fechar, eu queria... Bom, você sabe que por mim eu ficaria falando com você para sempre. Eu também, Carol, muita saudade. Mas a gente vai gravar, né, uma aula juntas agora para o meu novo curso. Vamos. Fica essa dica muito aí para conteúdo. todo mundo. Tô super animada com esse lançamento, logo mais. Quem tiver interesse, tem na nossa bio para colocar o e-mail e ficar na lista de espera para a gente poder colocar as informações para vocês. A Bia vai estar num módulo com certeza, para contar um pouco mais sobre tudo isso, com exemplos. Mais detalhado, porque 1 hora é pouco, né, Carol? Não dá pra falar tudo. A Carol me passou um roteiro assim, o Carol não vai dar, Carol. Você sabe que se deixar eu fico, né? A gente adora.
Bia, conta do teu curso, conta da comunidade, conta um pouco como que as pessoas podem encontrar você agora. Você falou no começo, mas acho que ia ser legal fechar com isso. Vou falar um pouquinho. A comunidade biofílica, o que que é isso, né? É um curso online em design biofílico, onde a gente tem toda a teoria do design biofílico. Tem 2 cursos dentro da comunidade biofílica. O curso de biofilia e design biofílico, onde você entende os princípios e as estratégias do design biofílico. E depois o curso de aplicação do design biofílico, onde tem todo o processo, né? O que que a gente faz primeiro, como que a gente analisa, o que que a gente analisa primeiro num projeto em design biofílico e como que é toda essa aplicação, todo esse processo. E, além disso, tem aplicação prática em trabalhos sociais, né? Que era algo que a gente bacana. Tinha uma carência muito grande, assim, de ver cases em design biofílico, do profissional saber aplicar sozinho no seu projeto. Então, eu tive a ideia de trazer a prática para o profissional treinar a aplicação em conjunto com outros profissionais que estão alinhados ao mesmo conhecimento e a gente ajudar outras pessoas com o nosso conhecimento aí de saúde e bem-estar e produzir cases. Inclusive, amanhã, Carol, a gente está entregando um novo projeto que, assim, ó, é um filho muito amado, que é o da escola ou é outro? Não, da escola a gente ainda falta finalizar uma coisinha, mas é o projeto do Instituto do Câncer Infantil em Porto Alegre. A gente fez uma sala de convivência para os funcionários. E amanhã a gente vai entregar esse projeto ali, vai ter uma solenidade rápida. Então, assim, a gente está muito emocionada, a comunidade biofílica, porque acho que é o primeiro projeto, assim, onde todo mundo participou. Eu divido todo mundo em grupos, cada um faz uma parte, mesmo quem mora à distância, lá no Acre, na Alemanha, teve gente fazendo, participou desse projeto. Então, aí, claro, um grupo aqui perto de Porto Alegre, a gente se reuniu e fez a execução, fez tudo acontecer. Nada sozinho, com fornecedores parceiros, né? Mas com design biofílico na veia, para a gente treinar, né, a aplicação e perceber depois, até o feedback deles, se realmente tudo que a gente está criando está trazendo esse bem-estar, esse relaxamento super importante para a gente. Então, isso é a comunidade biofílica. Por essa atitude, né, de vocês fazerem uma ação social no lugar público e com as pessoas da comunidade. Que bacana, muito legal essa ideia. Eu não estou vendo aqui, tem algumas perguntas, mas as tem uma que eu acho ótima. Eu vou ver se eu pego mais alguma. Mas tem uma pessoa, a Tereza, ela pergunta se quem não é da área pode fazer o curso, quem não fez arquitetura. Até, Tereza, o nosso de materiais, tem muita gente que não é arquiteto e que faz e gosta muito. O seu também, né, Bia? Também. Eu já tive 2 pessoas que elas estavam em transição de carreira, elas não sabiam o que queriam, mas elas gostavam de design de interiores, mas ainda não tinham feito. E elas começaram pelo meu curso, pela comunidade biofílica. Inclusive, eu até recomendo, se a Tereza me procurar inbox, eu recomendo para conversar com essa pessoa, né? Que ela teve a experiência dela. Eu tô falando aqui, né, como mentora da comunidade biofílica. Mas a Mônica, que é uma das profissionais que começou por aqui, ela tá encantada. E ela encontrou um novo mercado de trabalho para ela, que é em consultoria em design biofílico. Também alinhado ao paisagismo. Acho que ela foi para o paisagismo também. Então, pode sim começar pela comunidade biofílica. Vai entender, né? A questão das pessoas eu vou conseguir acompanhar, entender tudo que está sendo passado? Vai sim. Eu recomendo também, porque são cursos, né? Eu acho que até o meu também é assim. São cursos que quase que usa esse tema como uma cereja do bolo, né? Para abrir muito a nossa cabeça para essa questão da saúde, do bem-estar, do cuidado com a gente, com o planeta. São muitos conceitos que eu acho que vão para todos os tipos de negócio, assim, quem quiser. No meu já participaram empresários, assim, eu achei super interessante. Muito legal. A gente querem saber sobre o conceito de economia circular, querem saber o que é isso, como que as pessoas estão aplicando. Recomendo super, Tereza. Eu também. A gente fala na comunidade biofílica que é um caminho sem volta. O caminho do bem sem volta. Porque uma vez que a nossa mente se expande para um novo conhecimento, a gente não consegue mais voltar, né, atrás. A gente muda. A gente começa a questionar nossa conexão com a natureza em todos os sentidos, nosso estilo de vida,
o que que eu como, o que que eu uso, né? Qual é a procedência dos materiais, como que eu estou ajudando e contribuindo para a minha saúde e para a saúde do próximo, seja uma pessoa, seja um ser vivo. Então a gente vai mudando, é um processo individual, né? Não estou dizendo que a gente vai, todo mundo vai mudar ali, mas a gente vai começando a questionar e vai começando a trazer mais benefícios de saúde. Nossa, cada exemplo ali dentro da comunidade biofílica que trouxe isso para o seu estilo de vida, assim, eu fico tão feliz, Exato. porque eu acho que quando a gente consegue trazer não só a saúde ali para nossa profissão, planejamento de ambiente, mas para gente, para dentro, né? Eu sempre falava, Significa Carol, que entrou na consciência mesmo. exato, eu Significa sempre que caiu a falava ficha, né, Bia? que era um processo de dentro para fora. Mas esse foi o meu processo. Depois eu comecei a perceber que é dentro para fora e fora para dentro. Porque tem gente que começa de fora. E aí vai entrando depois, né, para dentro para o seu estilo de vida. Então, eu acho muito, muito legal, assim. A Dani Couto comentou que na pandemia muitas pessoas começaram a colocar cores dentro de casa. Inclusive, Sim. a gente se fala por Instagram, Bia. E aí eu vi vocês ontem conversando. Deu vontade da gente se ver. Falamos sobre isso. Ai, sim, a gente tinha que fazer um workshop presencial com todo mundo, né, Carol? Pra unir. Foi tão legal ontem sobre cores. O pessoal quer já a segunda parte, Dani. E só para complementar, que teve muita gente me perguntando, as inscrições para a comunidade biofílica abrirão dia 9 de maio. E antes disso, ali no início de maio, eu vou fazer um evento gratuito muito legal, que em breve eu vou anunciar aqui para vocês. Então já se programem quem quiser fazer parte. Eu divulgo também quando for a hora, Bia. Vamos. Provavelmente vai ser próximo do nosso. Se bem que o meu vai ser mais para o final de maio, mas eu vou divulgar o seu também. Tá, o meu é dia 9. E tem uma pessoa que perguntou aqui também, se eu não me engano, se as partes práticas de trabalho, pessoas de outras regiões também conseguem participar. Conseguem, né? Tudo online? Sim, foi o que eu falei, né? O projeto a gente faz todo online. Então, cada grupo ali vai ser responsável por uma parte do projeto. Incrivelmente, a gente consegue juntar tudo e não fica um Frankenstein, fica tudo alinhado ao design biofílico. E aí a gente faz a implementação. A execução vai depender de onde é o projeto, né? No caso, esse foi em Porto Alegre, então o grupo aqui perto de Porto Alegre foi responsável. Mas do projeto em si, todo mundo que está na comunidade biofílica e quiser participar, porque não é obrigatório, pode participar. Demais. Bia, adorei. Ó, passou uma hora facinho. Como você mesma me alertou. Eu te disse, é muito rápido, né? Tem muita coisa pra gente conversar. Gostei muito, foi uma delícia te ouvir de novo. Também. Adoro a conexão do nosso trabalho, eu sou super fã do seu trabalho, adoro acompanhar o quanto você está crescendo, estou super feliz. A recíproca é mais que verdadeira, né? A Carol tá aí lançando um curso, eu fico muito orgulhosa também, Carol, de te ver assim. E acho que talvez eu tenha esperado um pouquinho ali, né, no começo de lançar o curso, mostrando que não dá para fazer, sabe? Vai, faz, Carol. Pra cada uma no seu tempo. E uma super sinergia, Carol também tem, acho que 3 aulas dentro da comunidade biofílica com a Carol. Que delícia. O pessoal ama, né? E depois vai fazer o workshop da Carol, porque tudo se complementa ali. Então, dentro da comunidade, eu sempre gosto de trazer aulas bônus com profissionais que tenham assuntos alinhados, né? E que as pessoas percebam que não para por ali, né? Tem outras coisas para elas buscarem, estudarem, que estão ligadas ao design biofílico. É isso. Eu que agradeço, Carol. Muito obrigada. Boa noite, querida. A gente Boa se fala noite a todos vocês também. Boa noite a todos. Obrigada a vocês. Super beijo. Obrigada, gente. E quem vai ver depois. Estamos à disposição aqui para responder. Isso, pode me chamar em box. É isso aí. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.